Atlético! Galo ganhou! Galo ganhou! O Galão da Massa venceu em casa! O destaque do Atlético, a manchete do Galo, com Cláudio Rezende. Que desbancou o líder no melhor jogo sob o comando de Barba Domingues. Desafio agora é manter regularidade no Brasileirão. Sábado tem o Fluminense no Maraca. O que você achou da vitória do Galo pra você? O que foi de tão importante no time do Galo, além da entrega, né? Correr, né, Galo? É o mínimo, turma. O Galo correu muito e o Galo ganhou. Galo ganhou, Nath Fiuza, boa tarde. Boa tarde pra você, viu, Thiago? A todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Além dessa entrega, né, que o Marques falava, essa questão de competir, nós até chamávamos a atenção ontem aqui no Rádio Esportes, que você encara o líder do campeonato, é sempre um jogo complicado, mas é uma oportunidade também para você se impor, para você vencer, para você ganhar moral. E num jogo desse tamanho, contra uma outra grande equipe, é fundamental competir o tempo todo, brigar por todas as bolas, se manter organizado, não dar por perdido nenhum lance. E foi justamente isso que o Atlético fez. Então acho que a questão da postura foi uma resposta muito positiva, dada dentro do campo, numa sinergia muito legal também com a arquibancada, né? A gente vem fazendo aqui uma festa, uma campanha para o torcedor do Galo não desistir do time, tá muito cedo, nós estamos só em março, pra galera comparecer, pra galera empurrar, e foi exatamente isso que a torcida fez. E o time foi contagiado pela energia da arquibancada na mesma medida em que a arquibancada respondia cada vez mais, vendo o quanto o time estava lutando, né? Então acho que essa questão da postura de fato precisa ser destacada. No que diz respeito à parte tática, o Barba já cumpriu ontem uma promessa que ele fez, um recado muito claro que foi dado na coletiva depois da perda do título do Campeonato Mineiro, que quem não correr não vai jogar. Então ele privilegiou ontem um time mais jovem, de mais intensidade, de mais força física, e aí deu oportunidade pro Coelho, que a gente sabe que é um atacante que se desdobra muito dentro do campo, que se doa muito. Aí manteve o Tomás Pérez ali no meio campo, que depois foi sacado no segundo tempo para a entrada do Bernard, e aí, né, sai o lance do gol, numa substituição corajosa do técnico dentro de casa, foi para cima, tá certo, mas o Tomás Pérez não fez um jogo ruim. A presença do Ivan Romano na zaga, a sequência ao Preciado, que vinha melhorando já, e ontem estreou finalmente, foi o melhor jogo dele com a camisa do Galo. Então ele já cumpriu, né, esse recado, essa promessa, digamos assim, privilegiando atletas que ele percebia que conseguiria competir por mais tempo. Imo fez a mudança, né, não tinha tantos zagueiros disponíveis, fez a mudança de 3 zagueiros para 2 zagueiros, uma linha de 4, que eu particularmente até prefiro, e eles foram bem, né, a gente sempre tem ali um pouco de receio com o Alonso, mas ontem não comprometeu, fez uma partida segura, mas não foi só por causa da linha de zaga especificamente, foi porque foi um time que correu para trás quando necessário, que se compactou, que teve linhas mais próximas. Então foi uma vitória com um enredo muito diferente da vitória contra o Internacional, quando o Galo venceu sem merecer muito, tendo sofrido demais. Ontem não, foi uma equipe que defendeu bem, que compactou o campo, que fechou os espaços e que mereceu os 3 pontos. É claro que do ponto de vista ofensivo ainda há muito a evoluir. Ainda é um time que tem dificuldades para criar. O Cassierra do ataque para mim ontem foi o que esteve mais abaixo. Ainda precisa evoluir fisicamente, evoluir em sintonia com os outros membros ali da frente desse ataque do Galo. Mas acho que o Barba cumpre outra promessa, que é começar a arrumar a casa de trás para frente, né? E já foi um Atlético mais uma vez sem sofrer gols. E essa moral, essa confiança, essa solidez para se defender vai dar mais liberdade ainda para os atacantes para fazerem o seu papel, viu, Thiago? Não tomar gols é tão importante. Criaram até uma expressão, né, Nath? Tem hat-trick, box-to-box, agora tem um clean sheet, que é o goleiro não tomar gols, né, Nath? É a área limpa, né? Ali é o goleiro passar em branco, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Everson ontem. Fez uma defesa importante no primeiro tempo, no segundo tempo também umas 2 intervenções, mas não foi aquele Everson seguro de vida, salvador da pátria do jogo contra o Internacional, né? E a defesa, ela é composta por todo mundo. No futebol de hoje em dia, de tamanha intensidade, de um futebol mais igualitário, todo mundo tem muita qualidade, todo mundo tem que defender. Então é a pressão que começa lá na frente,
até ter um bom goleiro, como é o caso do Galo. E ontem foi um time mais fechadinho. E eu acho também, Thiago, um ponto importante, o Atlético foi humilde na partida de ontem. Eu acho que isso é fundamental. O Atlético entendeu o momento do São Paulo, entendeu aquele meio-campo que está funcionando muito bem e falou, primeiro a gente tem que tirar a bola dos pés do São Paulo, a gente tem que competir, a gente tem que brigar. Não teve soberba, teve um entendimento do que precisava ser executado para chegar aos 3 pontos e isso aconteceu. O Cláudio Rezende tem outras informações do Atlético. Ô Cláudio, fim de semana tem mais. Tem que manter esse pique aí do Galão da Massa, hein, Cláudio? Um abraço, boa tarde. O que você me conta do Galo, Rezendão? Alô, alô, Thiago Reis no Galo, sem perder tempo. Os jogadores já iniciaram agora pela manhã os preparativos para o duelo contra o Fluminense. Pela frente, mais um time do G4 que o Atlético precisa agora. A grande missão é manter a regularidade, o nível de atuação feito no duelo contra o líder, o São Paulo, no jogo da Arena MRV, fora de casa. O Galo que até aqui, no Brasileirão, perdeu todas as 3 vezes como visitante. Para esse jogo, o zagueiro Juan estará de volta, cumpriu suspensão, é uma outra alternativa aí para o Barba Domingues. Cissé e Alexander poderão aparecer entre os relacionados. Agora eu tenho um recado do Instituto Galo. Você pode ter 2 cadeiras cativas na Arena MRV durante 10 anos e ainda ajudar a reconstruir a sede da torcida organizada Uba Galo, que foi destruída pelas enchentes da Zona da Mata. Com 13 centavos você tem direito a um número e toda a verba arrecadada até amanhã, dia 20, será destinada a recuperar a sede da Uba Galo. Acesse sorteio social institutogalo.com.br e adquira os seus bilhetes. Vamos lá, sem mais delongas. Primeiro, começar do começo. Lista de relacionados. Bateu tudo que nós falamos no nosso pré-jogo, tá? Cissé fora, Vitão relacionado, falamos que o Lianco não ia começar, falamos que o Patrick estava relacionado, bateu tudo certinho, né? Aí a gente tem ali, ó, podemos ver ali, ó, que o Alexander foi o que nós falamos. Falamos com vocês já há algum tempo, em vídeos aqui atrás no canal, semana passada, não lembro, início da semana passada, não sei. Um vídeo que tem aí no canal atualizando todo o departamento médico do clube, que o Alexander estaria disponível no final de março. E vai ser isso aí mesmo. Olha lá, ó. Contra o Fluminense vai ser o quê? Dia 21? Pois é. E mesmo assim, difícil demais, tá? De ser titular. Totalmente improvável. É aquela, foi liberado, mas ainda não tá 100%. É igual o Lianco, foi liberado há muito tempo, mas ainda não tá 100%. Falamos ontem no pré-jogo da transmissão, né? Mas calma, vou chegar lá sobre o Lianco. Então, outra coisa, a escalação, vamos lá, gente. Everson Preciado, Ivan Romão, Alonso Lodi, Pérez, Alan Franco, Vitor Hugo, Coelho, Cassierra e Hulk. Por que eu dei essa no Coelho aqui? Seguinte, no nosso pré-jogo no canal, em vídeo, passamos que poderia jogar o Scarpa. Mas na transmissão de pré-jogo, aí gente já atualizando, chegando mais próximo do jogo, eu falei com vocês que se tivesse alguma novidade daquele time que nós passamos anteriormente, seria a entrada do Coelho no lugar do Scarpa. E dito e feito foi o que aconteceu, tá, gente? Então, o Galo foi uma espécie de 4-3-3, 4-2-3-1. E qual que é a diferença de 4-3-3 para 4-2-3-1? Muito pouca, muda muito pouco. O 4-3-3 e o 4-2-3-1 é pura nomenclatura, são praticamente a mesma coisa, entendeu? Então, gente, o que acontece? Uma linha de 4, né? Preciado, Lodi nas laterais. Vou falar um pouquinho do Preciado aqui, lógico, pouquinho não, tem que falar muito Preciado, né? Lodi na outra lateral, a dupla de zaga, Ivan Romão e Alonso, que nós planejamos mesmo, né? Com o Vitão no banco ali. O Tomás, primeiro volante, fazendo a cobertura da primeira linha, né? Jogando no entrelinhas praticamente. O Franco, um pouco mais de liberdade. O Franco, tanto é que dá assistência para o gol. Aí tivemos o Hulk mais pro lado direito, mais jogado pro lado direito. O Coelho mais pro lado esquerdo. O Vitor Hugo centralizado e o Cassierra de 9 ou falso 9, né? Porque saiu muito da área. Mas aí vamos lá.
O Vitor Hugo, por vezes, ele fez uma função de buscar a bola na defesa e entregar ao ataque. Então o Vitor Hugo não foi aquele 10. O Vitor Hugo foi um cara que jogou ali por boa parte do campo. Você pegar o mapa de calor do Vitor Hugo, você vê ele em várias faixas do campo. Então ele não jogou tão próximo lá do gol porque ele teve um papel de buscar a bola mais aqui atrás e entregar com qualidade para o ataque. Ele teve um papel diferente do que ele fazia com o Sampaoli. O Sampaoli ele estava mais próximo ao gol. Com o Barba ele vem fazendo uma função de até marcação às vezes, uma função mais recuada, tá? E o Preciado, ele marcando muito às vezes centralizado, direto a gente via o Preciado marcando na linha de meio, porque o Galo faz marcação por encaixes com o Domingues. E nesse marcação por encaixe, às vezes o adversário arrasta. Você tá marcando marcação individual, você vai marcando, no que você tem que acompanhar o cara, não é uma marcação por zona. Saiu da sua zona, você volta e o outro que está na zona acompanha o camarada. O marcação ali por encaixe individual, você vai marcando o jogador e se você sair do seu ponto, você vai atrás do cara. Enquanto você tiver que marcar, você vai. Então, ele te arrasta. Então, vimos o Preciado fazendo a marcação ali de São Paulo. Várias vezes o Preciado marcando mais no meio ali, centralizando o jogo, né? Partidaça do Preciado. Bem-vindo, Preciado, ao Clube Atlético Mineiro. Bem-vindo a Belo Horizonte, a cidade do Galo, a Arena MRV. Sinta-se à vontade, a casa é sua também, né? Porque estreou ontem, né, gente? Preciado estreou ontem. Vocês estão de sacanagem comigo falar que não, né? O Preciado ontem fez a sua estreia pelo Clube Atlético Mineiro. Uma partidaça. E é esse Preciado aí que a gente quer ver, gente. Falei com vocês, passei muito pano, servi de vidraça pro Preciado, tomei muita porrada, nego me marcava. Cada partida ruim do Preciado vinha marcação no Instagram, marcação no Twitter, comentário aqui no YouTube. E aí, vai defender o Preciado até quando? E aí, não sei o que lá, Preciado. É complicado, mas faz parte. A gente que se presta ao papel de vir aqui falar publicamente e tal, a gente tem que saber levar isso aí na tranquilidade, né? Mas eu falei, o Preciado não é isso aí que vocês estão vendo. Não pode ser, gente. O que é isso? O Preciado não pode ser isso daí. Eu sou suspeito porque eu não acompanhei a carreira do Preciado, né? Mas eu busquei informações com o Garcês, né? Que acompanhou a carreira dele. Vi outras análises de outros amigos no YouTube, né? Então, cara, eu vi muita gente elogiar. Eu falei, não é possível que vai ser aqui que esse cara vai jogar pior futebol da carreira dele. Então, gente, Preciado muito bem. Falei com vocês pra gente ter calma, que ele tá com a questão de adaptação, de questão física. Foi dito aí do nosso amigo Breno Galante, a apuração dele, que tem um problema no tornozelo, né? Então vamos com calma. O jogador não é robô, o jogador sente dor, joga sentindo dor, joga lesionado, joga fadigado, não é robô, né? Mas é isso. O tempo é o senhor da razão e espero que o tempo mostre que a gente estava certo em não arrebentar o Preciado aqui com vocês. Beleza? Falamos no pré-jogo. São Paulo, do Roger Machado, é um time que não vai vir aqui e vai fazer o que o Inter fez, por exemplo, de querer ter o controle do jogo, vir pra cima e doa quem doer e azar. São Paulo é um time também, assim como nós, mais reativo. Aí quando sai a escalação, inclusive, bateu certinho a escalação que nós passamos aqui do nosso parceiro, do Alexander Vieira. Só teve uma mexida que foi a zaga, mas aí pouco importa, zagueiro não faz diferença nenhuma. Ele colocou o Arboleda e jogou o Alan Franco, por conta que o Alan Franco tinha 2 cartões amarelos, estava pendurado e o próximo jogo de São Paulo é contra o Palmeiras. Mas fora isso, bateu certinho André Silva com Calheri, sem Luciano, sem Lucas, Cauli titular, trinca de volantes ali no meio, Cauli à frente. E o São Paulo é isso, o São Paulo é um time sem pontas. Falei no pré-jogo com vocês, não achem que o Galo vai ter dificuldade pelas pontas. Por exemplo, contra o Inter, o que aquele Bernabé arrumou aqui? O ala esquerdo do Internacional, lateral esquerdo / ala esquerdo. Falei com vocês antes, São Paulo não é time de ponta, São Paulo não é time de amplitude, lateralizar o jogo. São Paulo joga muito por dentro, né? E isso poderia facilitar a gente, porque os nossos laterais, defensivamente, são falhos na marcação. Os nossos laterais, defensivamente, não são um primor na marcação. Então, poderia ser legal pra gente essa função. O jogo poderia encaixar bem e encaixou, gente.
Eu falo para vocês assim tranquilamente. Houve evolução da partida contra o Inter, aonde nós fomos abrir o pós-jogo, todo mundo na transmissão com cara de preocupado. Todo mundo com cara de preocupado. Tenho certeza que você também, quando acabou o jogo, você deu aquele suspiro de alívio ao final, ao apito final, mas veio a preocupação, porque foi uma partida onde fomos muito mal contra o Internacional. Ninguém entende até agora como é que a gente venceu. Na verdade, o Everson, né, deixou a gente ganhar os 3 pontos, né? Então, se a gente pegar e traçar aqui uma linha do tempo, Internacional, Vitória, São Paulo. Jogamos pessimamente contra o Internacional e vencemos. Jogamos mal contra o Vitória, onde faltou muita postura e perdemos. E ontem não fizemos uma partida de primor. Nossa, que atuação de Galo. O Galo amassou o São Paulo. Nossa, que partida de almanaque. Podemos colocar essa partida aqui como uma referência de temporada. Não, não foi isso. Mas me falem aí quais as defesas difíceis que o Everson fez. Eu lembro só de uma. E mesmo assim, há quem diga que não foi uma defesa difícil. Mas eu coloco como uma defesa difícil. Só uma. O Everson ontem passou em branco. É sinal de que isso aí? Tivemos uma evolução, né? E não achem que o Galo vai chegar e vai amassar o São Paulo e, nossa, o time saiu, mudou da água para o vinho. Não é assim que funciona. Não é assim. A evolução vai ter que ser gradativa. Então, evolução gradativamente, tá? Tem o Inter, tem o Vitória, agora tem o São Paulo. Pequenas evoluções, tá? Fala massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia, a preferência que vocês dão aqui ao canal, tá? Muito obrigado mesmo. Já deixa o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, venha fazer parte da massa aqui nesse canal. Já deixa o meu convite para vocês, tá? Se inscreva, deixa o like e compartilhe o vídeo com os amigos quem puder, tá bom? Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galão, então fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, tá? Deixa aí a sua opinião, nós olhamos todos os comentários um a um. Então é muito importante a participação de vocês, tá? Vocês ajudam demais o canal a continuar crescendo com a participação de vocês, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela força que você vem dando ao canal. E mais uma vez, seja muito bem-vindo quem está chegando agora, tá? Vocês são muito importantes para o canal, tá? Vou ficando por aqui. Surgiu notícia, a gente volta e coloca aqui para vocês, tá bom? Valeu, massa, tamo junto. Mais uma vez, muito obrigado, tá?